bom dia. Tô fazendo esse vídeo aqui explicativo para a gente entender melhor as questões da atividade, tá certo? Vamos lá. Final de palavras eu e eu. Atividade oral e escrita. Vamos reler um trecho do texto muito antes do celular. Observe as palavras destacadas. Telefones celulares com 1001 funções. O sistema de correios, surgido na Inglaterra no final do século XVII, permitiu dividir os custos, né? Compare escritas da palavra do quadro, mil e permitiu, né? Então aqui você vai fazer uma comparação dessas duas palavras. Tem o mesmo final, elas terminam com a mesma característica, o e o são iguais? Não, né? Elas têm sentidos parecidos? Também não, porque quando fala de mil, tá falando da questão de quantidade, e permitiu é a ação, né? Permitiu alguém fazer algo, permitiu acontecer algo, ou permitiu dividir, né, algo. Então é uma ação. Então elas têm finais diferentes e sentidos diferentes, né? Na B, o que você observou quanto ao som das palavras destacadas e quanto à escrita? Então o som, elas são o mesmo, né? Mil, permitiu, porém a escrita são diferentes, né? São duas maneiras distintas de escrever eu. Agora observe as palavras saiu e partiu. Além de ter o som final igual, né? O que mais elas têm em comum? O sentido, né? De sair e de partir. Tem o mesmo sentido. Essas duas palavras escreve com o mesmo final, tá? No item A que conclusão você chegou quando comparou a palavra da coluna da esquerda com a da coluna da direita? Discuta com os colegas. É esse mesmo sentido que a gente observou. São palavras escritas diferentes, né? Com sentidos diferentes e com o mesmo som. O som e o, né? Parecidos. Observe as imagens a seguir e escreva o nome de cada uma delas. Na primeira figura, nós temos um cantil e na segunda, nós temos um funil, né? Então, temos o mesmo final, né? Cantil e funil, mas para dois objetos completamente diferentes e com funções diferentes, tá? Então, aqui a gente vai para a acentuação de paroxítonos, né? Para a gente entender paroxítonos e oxítonos, a gente precisa entender o que é sílabas, né? Sílabas são a junção de letras, né? Que formam um som. Por exemplo, C mais A forma K. Então, a K é uma sílaba, que aí a gente pode encontrar, por exemplo, na palavra cachorro, na palavra casa, a gente encontra essas sílabas, certo? E para a gente poder diferenciar oxítonos e paroxítonos, a gente precisa entender a sílaba tônica, encontrar a sílaba tônica. E a gente consegue encontrar essa sílaba tônica quando a gente separa as palavras por sílabas, né? Voltando ao exemplo do cachorro, cachorro, chor tem o som maior, então o chor é a sílaba tônica dessa palavra. Então, a sílaba tônica é a palavra de destaque, né? É a sílaba de destaque, é a sílaba mais forte. Então, ela pode ser dividida em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Uma palavra, por exemplo, oxítona, né? Ela é aquela que possui a sílaba tônica no final, ou seja, essa sílaba mais forte, ela vai encontrar no final da palavra, né? E a paroxítona é aquela que possui a sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, para a gente poder entender essas palavras, tem essas colunas aqui. Por exemplo, balão. A sílaba tônica está no final, no ão, não é? Como a gente pode ver aqui. Então, a palavra, por exemplo, órfão. A sílaba tônica, né, é a penúltima, não a última. Órfão. Quando a gente fala órfão, o or
tem o som maior. E aí por diante, fogão, sótão, alemão, bênção, jornal, amável, anel, réptil, barril e têxtil. Então, vale lembrar também que essas palavras oxítonos e paroxítonos, elas podem ter acento ou não, tá? Então, não necessariamente precisa ter um acento para a gente considerar uma sílaba tônica, tá certo? É mesmo a sílaba que tem o som maior, né? Que é mais forte na palavra. E aí tem outra coluna, né? O que você observou nas colunas das palavras paroxítonas? Complete a regra de acentuação observada, né? São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em, e aí você vai identificar nas colunas, que as palavras paroxítonas, como a gente viu, né, na explicação, são as do som maior, né, a sílaba tônica de som maior, que ela se encontra na sílaba penúltima, não na última, né? Então, vocês vão colocar as palavras que são acentuadas, que são paroxítonos, terminadas em... Aí vocês vão observar na coluna. Ou seja, açúcar é uma palavra acentuada e paroxítona. Tênis é uma palavra acentuada e paroxítona. Cutis, pullover e as demais outras, né? Réptil, amável, têxtil, bênção, sótão, órgão, todas essas palavras possuem acentos e são paroxítonos, tá bom? E aqui pede para acentuar as palavras paroxítonas quando necessário. Amigo tem acento? Não, não tem acento. Órgão tem acento? Temos acento agudo no O, né? Fácil, temos acento agudo também. Face, não temos acento. Fossa, túnel, caráter, lápis e ímpar. Então, vocês vão acentuar de acordo com o que se pede. E na última questão nós temos a mensagem, né? Que aí é só colocar o O mais laço, né? Tira o aço do laço e acrescenta o A acentuado, que fica olá. E aí assim por diante, tá bom? Espero ter ajudado na explicação. Se tiver mais alguma dúvida, também pode me chamar que eu estou aqui à disposição, tá bom? Para ajudar.